Lai, não pode projetar aí, por favor? O tema dessa ministração, há muito tempo eu quero ministrar essa ministração aqui, mas foi assim, até uma resistência. Mas o diabo já está vencido em nome de Jesus, amém? O tema dessa ministração é: quem é o diabo e quem é você? Pergunta esse irmão querido aí do teu lado, você sabe quem é o diabo hoje? E você sabe quem é você? Agora a pergunta mais importante, você sabe quem é Jesus? Querido, é fundamental que você saiba quem é o diabo, quem é você, quem é Jesus. E é a respeito disso que eu quero ministrar nessa noite, irmãos, porque eu penso que a igreja tem dado ao diabo um lugar que não é dele. A igreja tem estado em um lugar, muitas vezes, que não é dela. A igreja tem assumido uma postura, muitas vezes, que não é dela. Muitas vezes você age de uma maneira errada, pensando que você é uma coisa que você não é. E muitas vezes você assume momentos difíceis, você entra em momentos difíceis na sua vida, por não entender quem é o diabo. Por achar que o diabo é alguém que ele não é. Por achar que o diabo pode fazer alguma coisa na sua vida que ele não pode. Então, nessa noite eu queria ministrar para a igreja a doutrina neotestamentária do Novo Testamento. Porque há muita confusão também, irmão, na igreja hoje. Quando você vai aí nas pregações da televisão e... hoje, uma salada. Então, assim, há muita confusão. E isso engana a igreja. Então, eu quero ministrar aos irmãos assim, irmãos, na palavra. Qual o lugar que o diabo está hoje? O lugar que o diabo estava no Velho Testamento, irmãos, não é o lugar que o diabo está hoje no Novo Testamento. Então hoje, muitas vezes as pessoas, a igreja, líderes, muitos, acreditam que o diabo está no lugar que ele estava lá em Jó. E eu tenho visto muitos líderes usarem, por exemplo, o livro de Jó para dizer, olha o que o diabo fez com Jó, vai fazer com você. O diabo não está mais no lugar que ele estava no livro de Jó. E nem você é o que era Jó. Diga para o teu irmão, Jó não era igreja. Você é igreja. Então uma confusão doutrinária tem enganado a igreja, irmãos. Quantos concordam? Que muitas vezes por ignorância, nós perdemos aquilo que é nosso. E nós permitimos o diabo nos roubar. Permitimos o diabo nos enganar. E muitas vezes nós perdemos a fé por uma doutrina errada. Por pensar errado. Tudo que é verdadeiro, nisso pensai, está escrito. Amém, irmãos? Amém? Tudo que é puro, que é verdadeiro, nisso pensai. Então, ou seja, pense a verdade. Amém? Ezequiel capítulo 28. Vocês não precisam abrir, vocês conseguem enxergar ali? Acho que eu coloquei um pouco pequena a letra, né? Vocês conseguem ler? Porque eu consigo, gente. Sou curada. Mas leia aqui comigo, ó. Se você não consegue ler, eu vou alto, né? Ezequiel capítulo 28, está escrito assim: Filho do homem, faz uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu eras o selo da simetria e a perfeição da sabedoria e da formosura. Estiveste
colocaste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de todas as pedras preciosas, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, a esmeralda, o carbúnculo e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífares. No dia em que foste criado, foram preparados. Esse texto é um texto que está lá no Velho Testamento, que fala a respeito de Satanás. Quem estava no Éden? Satanás. Ele era um querubim da guarda. Ele andava no meio das pedras afogueadas que ficam ao redor do trono de Deus. E ele frequentava o jardim do Éden de Deus. Deus fez um jardim do Éden na terra, ok? Quando fez Adão e Eva. E também no céu existe um jardim, um Éden. E é nesse lugar que o diabo frequentava, e o diabo estava ali. Só que eu acho que eu não coloquei aqui o restante desse texto. Mas eu nem vou ler. Mas no final de Ezequiel diz que o diabo se achou nele iniquidade e ele foi lançado por terra. Diga comigo, por terra te lancei. Mais uma vez. Isso, para que você memorize bem isso. O diabo estava nesse lugar, mas foi lançado para a terra. Ok. Então, o que a Bíblia diz sobre o diabo? Eu anotei aqui algumas coisas, irmãos. O segundo slide, por favor, o terceiro. O que o diabo era. Ele era o querubim da guarda. Ele habitava no monte de Deus. Nós não acabamos de ler? O coração dele se encheu de corrupção. Está escrito em Ezequiel 28. Foi lançado fora do monte de Deus. Foi lançado por terra. Ele era acusador. Perdeu o lugar de acusador. Isso nós vamos ver daqui a pouco. Tentador. A Bíblia também diz em João 8,44 que ele é mentiroso e pai da mentira. Está escrito em João 8,44, pai dos ímpios e pecadores. A Bíblia diz que ele é pai dos ímpios e pecadores. Está escrito em Efésios 6,11 que ele faz ciladas e truques para derrubar. Está escrito em Apocalipse 20,10 que ele é sedutor. Está escrito em Lucas 8,2 que ele é ladrão. Tudo isso a Bíblia diz que o diabo é. Então, quem é o diabo? Ele é ladrão, ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele é pai dos ímpios e dos pecadores, ele é sedutor, ele era acusador, daqui a pouco você vai entender porque ele era, não é mais, ele é tentador. Vamos continuar, para você poder entender. Qual é a condição do diabo hoje? Abra sua Bíblia em Ezequiel 28,17. Você já está aí, né, ou não? Você não abriu, né? Mas como eu não coloquei ali no slide, nós vamos abrir aqui. Ezequiel capítulo 28. Quem achou, diga amém. Ezequiel capítulo 28, verso 17. Então está escrito: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei. Repitam isso. Isso, para que você entenda bem, o diabo estava lá, no jardim do Éden de Deus, no céu, na habitação de Deus, ele morava lá, ele habitava lá, ele era querubim da guarda de Deus, mas aqui está escrito que o coração dele se corrompeu e ele foi lançado por terra. Qual o lugar que o diabo foi lançado com os anjos caídos? Para a terra. A terra se tornou o QG do diabo, ou seja, o território, o lugar onde ele foi lançado, amém? Agora,
veja comigo Jó capítulo 1, verso 6. Você vai entender uma das coisas mais importantes que você precisa entender a respeito do diabo. E talvez até o dia de hoje você não tinha esse entendimento. E é um entendimento fundamental, irmãos. Fundamental da palavra. Por muitos anos, irmãos, eu não tive esse entendimento que eu vou passar para vocês agora. Mas é tão bom orar em línguas, né? O Espírito Santo vai revelando a verdade, né? Como o Espírito Santo vai nos guiando a verdade. Aqui está escrito assim, em Jó capítulo 1, verso 6. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E veio também Satanás entre eles. Espera aí. Esse acontecimento aqui de Jó, isso aqui aconteceu depois de Ezequiel 28 ou antes de Ezequiel 28, que nós acabamos de ler? O diabo foi lançado por terra, ok? Agora aqui, os filhos de Deus foram diante de Deus, adorar a Deus, e quem estava no meio? O diabo. Satanás estava no meio. Isso aqui foi depois que ele caiu por terra ou antes? Fala aí, antes ou depois? Depois. Jó viveu depois que o diabo foi lançado por terra. Adão foi criado depois que o diabo foi lançado por terra. A terra se tornou sem forma e vazia e foi destruída com a queda do diabo na terra. Ou seja, isso aqui foi depois, irmãos. Ele foi lançado por terra, Deus recriou a terra, criou Adão e Eva, formou o jardim do Éden. Ok? Depois disso veio Jó. Isso aqui é depois. Então significa que ele foi lançado por terra, porém ele ainda tinha um lugar de acesso lá no céu com Deus. Para fazer o quê? Aqui está escrito assim: disse o Senhor a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Aonde ele vivia rodeando? Na terra. Então disse o Senhor a Satanás, observaste a meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor, teme Jó a Deus sem motivo? Então Jó começa a acusar Jó. Agora vai comigo para Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas dos céus. Essas estrelas são os anjos. Satanás levou do céu a terça parte dos anjos. E lançou sobre a terra. Ele caiu sobre a terra com a terça parte dos anjos que haviam no céu. Continua. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Que filho é esse, irmãos? Que filho é esse? Jesus, aleluia. Ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quem foi arrebatado para Deus e para o seu trono? Jesus. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado
por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ok. O filho varão nasceu e depois foi arrebatado para o céu. Jesus veio, morreu, ressuscitou, voltou para o céu. Amém? Verso 7. O que acontece depois do filho varão voltar para o céu? Olha um acontecimento tremendo que aconteceu lá no céu, quando Jesus ressuscitou e foi assunto novamente ao céu. Está escrito assim, 7. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. E não prevaleceram. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Não, mas tá fraquinho esse glória a Deus seu, hein? Não prevaleceram, irmãos. Continua lendo comigo. Nem mais o seu lugar se achou no céu. Vou falar de novo, porque isso agora é o glória a Deus mesmo. Não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Sabe aquele lugar que ele ia lá em Jó? Sabe aquele lugar, Suzano, que ele chegava lá e falava, não, peraí, Suzano fez isso, 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 e isso, e isso, e isso, e isso. Oh Deus, se o Senhor é justo, eu vim aqui te contar que o Suzano não está justo não. Ele fez isso, isso, isso. Olha, eu quero aproveitar para falar que o Ivaí fez isso, isso, isso. Então ele não merece isso, isso e isso, viu? E aproveitando que eu já estou aqui, o Ricardo também essa semana pisou na bola e fez isso, isso e isso. E eu estou aqui assim, justiça, né, Deus? Porque tu és justo. Só que aqui, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Depois que Jesus morreu, se fez justiça, pagou o meu pecado, pagou a minha dívida. Está escrito que o meu escrito de dívida foi, o Samuel deve quanto aí? 300 milhões, bilhões, rasga aí. Jesus morreu, irmãos. Ressuscitou, chegou no céu. O Suzano deve quanto? 500 milhões e milhões, trilhões, Olha meu sangue aqui, rasga. E mais, irmãos, ele ainda vai dever mais quanto? Ele ainda vai dever mais milhões, então rasga também que eu já paguei tudo. Rasgou. Está escrito que ele rasgou o nosso escrito de dívida. Continua lendo comigo aqui, Apocalipse. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra. Aleluia! E os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que deram. Não, irmão, seu aleluia foi fraco demais. Levanta sua mão e fala glória, 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 aleluia, aleluia. Irmão, aquele lugar que ele tinha para chegar lá e dizer: ele deve, o fulano te deve, o ciclano deve, o fulano fez isso. Está escrito que Jesus chegou lá e com o sangue dele rasgou. E então Miguel, valente Miguel, né? Chegou diante de Satanás. Agora é o seguinte:
a dívida está paga. Então, esse lugar de acusador que você está aqui, é o seguinte, você vai ter que sair, porque tem uma outra pessoa para entrar no lugar, que é o advogado deles agora. Eles não têm mais acusador, agora eles têm advogado! Aleluia! Querido, 1 João está escrito o seguinte, olha o que está escrito em 1 João. Aleluia! 1 João. Shokeranamala. 1 João, está escrito assim, verso 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas não, verso 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não, mas não é esse texto que eu quero ler. Não, irmãos, não é esse texto que eu quero ler. Uai, gente, cadê? Sumiu da minha Bíblia que eu quero ler aqui. Meu advogado, gente, cadê aqui, ué? Isto! Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo. Bíblia nova é brabo, né, gente? Ainda mais que eu mudei de Bíblia, troca tudo de lugar. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Está escrito, justificados, pois, pela fé. Justificado. Diga para o teu irmão, o meu nome é justo. O meu nome é justificado. Então, amados, o diabo não tem mais aquele lugar para te acusar. Aquele lugar que ele tinha lá em Jó, hoje ele não tem mais. E isso, irmãos, faz toda a diferença na sua vida cristã. Pastor, e se eu pecar? Temos um sangue que nos purifica. Temos um advogado que nos defende. Temos um sangue que nos lava. Levanta sua mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora vai comigo para Colossenses capítulo 2, verso 15. Colossenses capítulo 2, verso 15. Então o diabo não é mais acusador. Colossenses capítulo 2, verso 15. Verso 15. E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Aqui diz assim, tendo despojado. O que é despojar? Quando alguém vence uma guerra contra o outro, o que acontece? Acontece o despojamento. Quando Israel vencia a guerra, ele fazia o que com aquele povo que ele havia vencido? Ele despojava. O que é despojar? É tirar tudo que ele tem. Então, quando o Senhor triunfou na cruz, morreu na cruz, o que ele fez com o diabo? Ele tirou tudo que ele tem. Então, o diabo tem alguma coisa hoje? Diga para o teu irmão, nada. Ele foi vencido e despojado. Agora, olha comigo em Apocalipse capítulo 12. Volta para Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Volta para 12, 17. Logo depois, né?
Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o céu. Miguel guerreou contra o diabo foi lançado por terra, não teve mais aquele lugar no céu. E aí o diabo veio para a terra com todos os seus anjos. E aí o que aconteceu? Verso 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Não, irmãos, não é esse texto que eu quero ler. 17? Não, mas é isso mesmo, ok. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela. E os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Ou seja, o diabo foi lançado por terra e o que ele foi fazer? Guerra contra você. Diga para a pessoa do teu lado. O que o diabo faz hoje? Guerra contra você. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios. Efésios, capítulo 6. Efésios. Gente, eu estou no sal agora, viu? Meu Deus, como é que eu vou fazer? Minha Bíblia saiu tudo do lugar. Porque a Bíblia que eu usei durante 20 e tantos anos parou de fabricar. E agora eu tive que comprar uma nova. Gente do céu, eu estou perdidinha nela. Cadê, gente? Saiu do lugar. Efésios, Gálatas. Não, gente, eu estou em Gálatas. É Efésios, perdão. Efésios. Capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Diga comigo assim, cilada. A palavra cilada é a palavra metodeia. Repita comigo, metodeia. Metodeia significa artifício, truque, arte, malandragem. Ou seja, o diabo saiu para fazer guerra contra nós. E qual é a arma dele? Ele não tem mais arma. Não está escrito lá que ele foi despojado? Ele não tem mais verdadeiras armas. Aqui diz que nós devemos nos cingir, porque o diabo vem fazer guerra contra nós, e ele arma contra nós o quê? Cilada, truque, arte, malandragem. Abra comigo também em Mateus capítulo 24, verso 24. Mateus capítulo 24, verso 24. O engano. Hoje, irmãos, o diabo não tem como te acusar. O diabo não tem mais aquele lugar diante de Deus contra você. Ele tem algumas armas. Engano. Diga comigo, enganar. Está escrito que o diabo saiu para enganar. Olha o que está escrito aqui em Mateus 24, 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, o que o diabo faz hoje, irmãos, é enganar.
na verdade, o diabo já não pode mais contra nós. O meu pecado já foi lavado. Eu já fui justificada. O Senhor já nos deu toda a autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões. O que é que o diabo vai fazer contra nós? O diabo vai nos enganar. Tem coisa que te leva mais a perder o que você tem do que o engano? Nada te faz perder tanto, irmãos, como o engano. Sabe aquela coisa que você erra porque você enganou? Quem aqui já perdeu algo porque se enganou? Eu perdi uma passagem para os Estados Unidos hoje, porque eu me enganei. Pode chorar. Eu quase chorei. Eu emiti uma passagem para os Estados Unidos. Eu pensei que ela tivesse a validade de 1 ano. Eu me enganei. Aí eu cheguei lá hoje e disse assim, eu quero remarcar minha passagem. E a moça disse assim, quanto tempo tem? Aí eu fiz as contas, tem mais de 6 meses. Ela disse, você perdeu. Mas não é 1 ano. Ela disse, não é 1 ano, é 6 meses. Enganei, perdi. Uma passagem para Orlando, de ida e volta. Mas perder a passagem para Orlando não é nada, irmãos. Tem gente que perde o céu. Tem gente que perde a cura. Tem gente que perde a provisão. Tem gente que perde muita coisa porque foi enganado. A maior arma de Satanás hoje é o engano. Irmão, Satanás faz tudo para enganar a igreja hoje. Aqui diz em Mateus que ele pode fazer sinais e prodígios. Tem pessoas hoje, irmãos, casando por profecia. Tem ou não tem? Olha que engano. E acordar, hein? E o engano está do lado e ficar o resto da vida. Me enganei. Irmão, enganou, né, irmão? Agora vai ficar enganado muitos anos. Mas são enganos. Irmãos, eu já vi demais. Quantos aqui já viram? Tal profeta me disse isso, isso, isso. Satanás usa, irmãos, até a palavra. O que o diabo usou contra Jesus no deserto? Quando o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, o que Satanás tentou fazer com Jesus? Enganá-lo. Com a própria palavra. Porque Satanás hoje, ele não tem como tirar você do seu lugar. Ele tem como levar você a decidir sair do seu lugar. Porque ele não tem como tirar você do seu lugar. A única pessoa que pode tirar você do seu lugar é você. Então o que o diabo faz? Ele engana você. Para você abrir mão do que você tem. Para você abrir mão da sua herança. Então não tem coisa pior, irmãos, do que ignorar aquilo que a gente tem. Não tem coisa pior. Lembra quando passou na televisão aqui, acho que foi em Goiânia, se não me engano, uma mulher que guardou um dinheiro, como é que era, uma herança, né? Eu lembro dessa notícia. Guardou um dinheiro, guardou tanto tempo aquele dinheiro, que o dinheiro não tinha mais validade. Olha o engano, irmãos. Então, na verdade, querido, o que o diabo faz o tempo todo é te enganar. É tentar te desviar da verdade. Porque eu quero dizer, não há coisa pior, irmãos, também, do que uma meia-verdade. Quantas coisas você já deixou de fazer por engano? Quantas coisas o diabo aprisiona por enganar? Enganar com doutrinas falsas. Tem pessoas, irmãos, que vivem anos servindo a Deus na pobreza. Olha o sofrimento. Porque elas pensam, o diabo plantou na mente delas um engano. O engano de que ser pobre para servir a Deus é um grande orgulho. Eu me lembro uma vez que nós levamos, há muitos anos atrás, graças a Deus, mas tem muito tempo, viu? Graças a Deus.
Nós levamos há muito tempo atrás uma mulher, em Montes Belos ainda, para pregar. E nós achávamos que ela era uma mulher de Deus. O pastor Geraldo de Vinda vai lembrar. E quando ela pegou o microfone, ela começou. Porque essas mulheres, seus brincos, seus cabelos, porque eu sirvo a Deus, é de chinelinha havaiana, irmãos. Porque essas mulheres que se enfeitam, e eu toda enfeitada, né? Sentada ouvindo. Irmãos, foi uma catástrofe aquela noite. Irmãos, ela não parava. E nós começamos a orar, Senhor, em nome de Jesus, faz a mulher parar. Irmãos, era engano em cima de engano, lembra disso, Geraldo? Era engano em cima de engano, e a gente... Não, chega, sabe quando você começa a suar frio, assim, meu Deus, manda ela parar. Senhor, manda ela parar. Irmãos do céu, e ela ia, e porque a chinelinha havaiana, porque eu sirvo a Deus de chinelinha havaiana, e tal, e esse servo de Deus que vive assim, vai tudo pro inferno. Irmãos, aí daqui a pouco, os irmãos foram ficando na carne. E só o irmão levantando e indo embora, assim, irmãos, a igreja foi fazendo fila de gente indo embora, assim, ó. E, meu Deus, nós ficamos desesperados aquele dia. Eu falei, Senhor. Mas assim, nós ouvimos aquilo, nós não acreditávamos naquela doutrina. Mas ela, não sei se até hoje ela está vivendo chinelinha havaiana. Mas só veja bem, irmãos, o engano. Ela está sendo roubada. A única maneira que o diabo tem de te roubar é através do engano. Então, como que ele te engana? Ele engana você mudando o seu pensamento, distorcendo o pensamento, o seu pensamento a respeito do que você pensa de você, do diabo e de Deus. E aí está todo o engano, irmãos. Quantos aqui já viveram prisões, anos, por um pensamento errado? Levante a mão. Só isso, irmãos. Sejam sinceros. Meu Deus. Então, a arma que o diabo tem é engano. Diga para o teu irmão, cuidado para o diabo não te enganar. Ele chega para você e diz assim, mas você não pode não, Paulinho. Fulano aí, ó, bem melhor que você. Você assume. Isso é um engano. E quando ele te engana, ele te rouba. E aí você confessa, eu não posso mesmo não. Realmente, olha, fulano é bem melhor que eu. Mas eu não consigo fazer isso. Ele te engana. Quando ele te engana, ele te rouba. Diga para o teu irmão mais uma vez, cuidado com o engano. Ele ainda pode enganar. Marcos, capítulo 1, verso 13. Outra arma que o diabo tem. Tentação. A Bíblia diz que o diabo é tentador. Ele tenta. Irmãos, tem coisa mais terrível que a tentação? Não tem não, né? Marcos capítulo 1, verso 13. Diz assim, onde esteve, está falando a respeito, não, vamos ler todo o texto, vamos ler desde o 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, na Galiléia, e foi batizado por João, no Jordão. Logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. Então ouviu-se essa voz dos céus, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto, onde esteve por 40 dias e foi tentado por Satanás. Diga comigo, foi tentado por Satanás. Então, está escrito, foi tentado. Então, o diabo ainda pode tentar. Leia comigo o capítulo 22 de Lucas. Capítulo 22 de Lucas. Capítulo 22.
verso 31. Jesus disse para Pedro, né? Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então aqui está escrito que o diabo iria peneirar Pedro. Vai comigo para 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. 1 Coríntios capítulo 7. Não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares à oração. Aqui está falando de casamento, relacionamento conjugal, amém? Depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente, por causa da vossa incontinência. Aqui está falando a respeito do relacionamento sexual, marido e mulher. E aqui está dizendo, quando se afastarem sexualmente, não se afastem por muito tempo. Por quê? Porque o diabo poderá vir tentar você. Tentar aonde? No desejo sexual. Ou seja, o homem está ali, a mulher está ali, muito tempo sem ter relacionamento sexual. O desejo do relacionamento sexual pode ficar forte e o diabo nesse momento vai vir tentar. Então diga comigo, o diabo tem o engano e o diabo tem a tentação. Ele tem o poder de tentar. O que é a tentação? É a sugestão. Quando o diabo veio tentar Jesus lá no deserto, a primeira coisa que ele fez foi tentar Jesus na necessidade dele. E Satanás sempre vai vir no dia da tua fome. No dia da tua fome sexual, no dia da tua fome financeira, no dia da tua fome mesmo de comer, no dia da tua fome de amor, no dia da tua fome de aprovação. No dia que você estiver com fome de alguma coisa, o tentador vai chegar do teu lado e vai te sugerir. Ele chegou do lado de Jesus, a Bíblia diz que Jesus havia passado 40 dias sem comer, amém? Está escrito que Jesus teve fome. No momento em que Jesus teve fome, o diabo olhou para Jesus ali com fome. Ah, é agora. Ele está com fome. Jesus estava num deserto, não tinha comida, não tinha nada, 40 dias sem comer, e o diabo disse, é agora. Então ele chegou e disse assim, você não é filho de Deus mesmo? Por que você não transforma essas pedras aqui em pães e come? Você não é filho de Deus? Simples. Pega o seu poder aí agora e faz essas pedras virar aquele pão assim bem quentinho. Olha que delícia. Imagina o pão quentinho, aquela manteiguinha escorrendo assim, aquela fumacinha. Imagine você no lugar de Jesus. Irmãos, eu me lembro até hoje, um dia que eu estava no jejum, naquela época eu era nova convertida. Então eu fui fazer um jejum de 3 dias, imagina, novo convertido fazer um jejum de 3 dias sem comer. E eu, naquela entrada do Flamboyant, que tem do lado da Americana, tem uma loja lá, uma confeitaria que vende salgadinho, não tem? Lembra? Tá lembrando? Naquela loja lá, nunca esqueço. Sentei ali. Enquanto o Weber entrou para comprar alguma coisa na Americana, eu sentei ali de frente à vitrine de salgadinho, torta, 3 dias sem comer. Irmãos, foi tão traumático que até hoje eu lembro. Irmão, sério mesmo, a minha boca, eu estava quase igual cachorro. Cachorro quando saliva muito, pinga, né? Aí o cachorro, quando está diante da maquininha de frango e linguiça, vai pingando assim a saliva. Irmãos, eu estava igualzinho o cachorro na frente da televisão de cachorro, como se diz, né? Meu Deus. Irmãos, olha, eu só não quebrei aquele jejum porque o Weber chegou. Eu fiquei vidrada. Sabe o feitiço? Aquela coxinha, parecia que ela vinha assim, dançando na minha frente. Irmão, o cheiro entrava. E se o Weber não chegasse e me dissesse assim, vamos embora agora, eu tinha comido. Irmãos, eu tinha caído na tentação mesmo.
Por isso, é que quando o diabo vai te tentar, fala para o teu irmão, não brinca com a sua carne, não, corre, é melhor. Que se alguém não tivesse me tirado da frente, da vitrine ali, eu tinha comido mesmo. É igual o namorado, ele diz assim, olha, eu estou aqui com a minha namorada, de boa, né? Um garrinha para cá, um garrinha para lá. Pastora, mas eu não vou fazer nada além desse beijinho aqui. Não vai não, né, irmão? Não vai não, né? Fala pro teu irmão, você acredita nisso aí, irmão? Você acha que depois que a saliva está escorrendo, você vai aguentar? Não vai não, filho. Fala pro teu irmão, não brinca com a sua carne e nem com o tentador. Ele vai estar do teu lado dizendo, termina aí, meu filho. Vai lá, manda bala. Vai ou não vai? Então, amados, não esqueça que o diabo ele é tentador. E não esqueça que ele vai vir na sua necessidade. É no dia que você está com fome. É nesse momento que ele vai vir sugerir para você que você faça. Vá comigo agora para Apocalipse 12, 9. Nós já lemos, mas vamos ler de novo. Que eu quero mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana. Em algumas versões aí diz o quê? Seduz. Diga comigo, seduz. Sedução. O que o diabo fez com Eva? Seduziu. Eva, irmãos, ela não tinha natureza pecaminosa ainda. Tinha? Não, não tinha. Mas o que o diabo fez com Eva? Seduziu. Satanás ainda tem o poder de sedução. A sua conta está no vermelho. Os cartões estão todos estourados. Você não pode gastar mais nem R$1. Aí você faz igual eu lá, né? Para na frente da vitrine. Irmãos, aquele manequim. Tá igual aquele filme, eu vi um filme muito engraçado sobre isso. Como é? Delírios. As irmãs aí todos já viram, né? É um filme muito engraçado. Ela é viciada em consumo. E quando ela passava na vitrine, as manequins mexiam, viravam e chamavam ela assim. Então isso é seduzir. Então o diabo vai seduzir você. E é no momento, irmãos, de dificuldade, é no momento de escassez, é no momento de difícil. O diabo, ele não veio, irmãos, naquele momento legal. Ele não veio para Jesus quando Jesus estava com a barriga cheia. Ele veio encontrar Jesus no deserto, na fome, no sol quente. Não pensa você que a tentação, ela vem naquele dia que você está assim, no equilíbrio emocional, né, Suzana? Fala para o teu irmão, o desequilíbrio emocional vem na tua vida, irmão. Pode esperar que ele vem. Vá comigo para Efésios, volta lá. Vou te mostrar que o desequilíbrio, ele vem. Efésios. Efésios. Efésios, capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, sim contra principados, contra potestades, contra poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Diga comigo, no dia mau. Que dia mau é esse, irmãos?
Diga para o teu irmão, é o dia da fome. É o dia do desequilíbrio. Sabe aquele dia que você está frágil? Jesus lá no deserto, irmãos, foi o lugar onde o diabo pensou assim, aqui ele está frágil, ele está sozinho, ele está com fome. E Satanás tentou Jesus, irmãos, nas necessidades dele. Primeiro, ele estava com fome. Segundo, Jesus estava sem poder. O diabo disse assim para Jesus, olha aqui, Senhor, olha esses reinos. Ele levou Jesus lá para o pináculo e disse assim, você está vendo essa glória aqui? Se você me adorar, eu vou te dar essa glória. E eu pergunto para vocês, irmãos, o que o diabo tinha pedido, Gomes? Ele tinha pedido a glória. Ele tinha pedido o poder. Jesus, está escrito que ele se esvaziou, se humilhou, ele perdeu a glória, ele perdeu a coroa, ele perdeu a roupa gloriosa. Ele estava vestido assim, ó, irmãos, de pano. E o que o diabo propôs? A glória, porque ele estava sem glória. Se você é filho de Deus, o diabo diz para ele, será que você é filho de Deus mesmo? Será que Deus está com você mesmo? O diabo vai tentar você, irmãos, quando aparentemente parece que Deus não está com você. Quando aparentemente as coisas não estão funcionando. Parece que aparentemente Deus não está com você. Quando parece que você perde a glória. É nesse momento que o diabo vai ver a sua fragilidade e vai vir. Já viu que tem alguns momentos que você se sente assim, o Todo-Poderoso? Você se sente assim, o cara. Você olha para o diabo assim, quem que é o diabo? Você assim, você está bem, você está na fé, você está, sabe? E você pensa assim, não. Mas sabe, irmãos, Efésios diz que nós devemos vigiar e usar armadura para o dia mau. Mas diga para o teu irmão, tem armadura para você. Infelizmente não vai dar tempo da gente entrar aqui na armadura. Mas eu quero falar um pouco da armadura aqui, só para a gente terminar. Aqui diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus, no verso 11. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí quando você vai ver quais são as armas, olha o que está escrito aqui no verso 13. Tomai a armadura de Deus, né? Verso 14. Cingido os vossos lombos com a verdade. Diga comigo, verdade. Segunda armadura, justiça. Diga justiça. Terceira, evangelho da paz. Escudo da fé. Depois do escudo da fé, capacete da salvação. Espada do Espírito, que é a palavra. Ou seja, irmãos, justiça de Deus é o que Ele fez, amém? O evangelho de Deus é tudo que é toda a herança que Deus me deu. A palavra de Deus é minha arma. A minha fé é a minha arma. A minha salvação é a minha arma. O evangelho é a minha arma. A justiça que há em Cristo é a minha arma. Ou seja, irmãos, acreditar em tudo que Ele fez por mim, a minha salvação, a minha justiça, o meu evangelho, acreditar na palavra, como que Jesus venceu o diabo? Eu acho que eu vou fazer uma campanha de sexta-feira, porque o diabo, eu vou te contar, se levantou, pastora. Eu vou fazer uma campanha, porque o diabo se levantou. Irmãos, diga para o teu irmão, a fé no que Ele fez basta contra o diabo. Irmãos, aqui diz quais são as armas contra o diabo. A salvação, o evangelho da paz, a palavra de Deus, a justiça de Deus. Ou seja, o que eu tenho em Cristo. Irmãos, nada mais te guarda mais do que acreditar no que você é.
Ou seja, acredite que Jesus te redimiu, que Jesus te salvou, que Jesus te curou, que Jesus te libertou, que Ele já te libertou da acusação do diabo. Acredite que você é curado, é justificado, é sarado, é liberto. Acredite. Isso será a tua armadura. Porque Ele vai vir dizer, você não está liberto. Ele vai vir dizer, você não está curado. Ele vai vir dizer para você, você precisa disso, disso, disso. Olha, você ainda não tem isso, isso e isso. Olha, você ainda não venceu não, tá? Você ainda precisa fazer isso, isso e isso para você vencer. Então a maior arma do diabo hoje contra a igreja, irmãos, é levar a igreja a buscar o que ela já tem. É buscar ser o que ela já é. Irmãos, o diabo se levanta, levanta. O diabo arma cilada, arma. O diabo traz engano, traz. O diabo seduz, seduz. O diabo lança dardo na mente, lança. Mas a palavra é o escudo. Irmãos, qual a principal arma de um guerreiro? A espada e o escudo. Escudo da fé e a espada é a... O diabo disse para Jesus, olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras. O Senhor só disse uma coisa, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus usou qual arma? Fala para o teu irmão, o está escrito. O está escrito. Ele não disse assim, peraí, que eu tenho que fazer uma campanha. Peraí, que eu tenho que fazer isso, isso, isso. Peraí, porque eu tenho que fazer isso. Não, Jesus disse, está escrito. E aí o diabo seduziu, enganou, tentou. Jesus disse, está escrito. Somente ao Senhor adorarás. Irmãos, Jesus só venceu o diabo usando a espada. Está escrito. Qual é a arma que derruba o inimigo? A espada. Diga para o teu irmão, a palavra na tua boca, no teu coração, na tua atitude, basta. Amém? Vamos ficar de pé? Basta. Shokaramanai. E vai, oi vai, aquela, o Senhor é meu pastor. Diga para o teu irmão, está feito, irmão. Está consumado. Pastor, mas por que eu estou vivendo assim? Diga para o teu irmão, se firma na fé. Está escrito, essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Pastor, como que eu vou vencer? Crendo. Como que eu vou vencer o diabo? Crendo. Uma vez tinha um irmão aqui, nem está aqui mais. Irmãos, todo dia ele chegava para mim aqui, pastora, mas essa noite eu não dormi. Aí na outra semana eu não dormi. Aí no outro dia ele dizia, olha, essa noite eu não dormi nada, o diabo não me deixou dormir. Aí quando foi na outra noite ele dizia para mim, o diabo não me deixou dormir. Eu falei, irmão. Aí, irmãos, foi tanto aquilo. Não, ele chegava aqui de olheira. Toda noite o diabo não deixava ele dormir. Ó, porque eu estou numa guerra. Eu não estou dormindo. E essa noite eu não dormi. Essa noite... Aí, peraí. Eu falei, irmão, é possível que você está numa guerra. Só você nessa guerra. Como é que eu não estou numa guerra dessa? Eu deito e durmo todo dia, a noite inteira. Não é possível que o diabo achou só você, ué. Você que está dando esse lugar para ele, irmão. Manda o diabo embora e dorme em paz, meu filho. Você acredita. O diabo age na sua vida naquilo que você acredita. Não é que Deus não fez. É que você não está acreditando no que Deus fez. Você não está acreditando no que Deus é. Você não está acreditando no que você é. E você está acreditando errado no que o diabo é. Amém? Levanta as suas mãos. Adora o Senhor. Vamos terminar essa reunião tremenda adorando o Senhor.
Tira a atenção do diabo. Outra coisa, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Tira o olho do diabo. Tem crente que não tira o olho do diabo. E o diabo não sai da boca dele de noite. É o diabo, é o diabo, é o diabo. Porque o diabo fez isso, o diabo fez isso, o diabo fez isso, o diabo fez isso, o diabo fez isso. Irmãos, tem crente que dá tanto ibope pro diabo. Tem crente que até o diabo pede arrego. Ó, peraí, isso aí não foi eu não. Tudo é o diabo. Tudo é o diabo. Olha, eu estava dirigindo ali, sem carteira, a Blitz me parou, e eu fui multado, é o diabo. O diabo não, filho, quem mandou se dirigir sem carteira? Tudo é o diabo. Irmãos, o diabo dá um ibope na igreja, sim, meu Deus. Fala para o teu irmão, põe mais Jesus na sua boca do que o diabo, meu irmão. O louvor e a adoração. Começa a louvar e adorar para você ver. O diabo não suporta, querido, levanta a sua mão. Vamos terminar essa reunião adorando o Senhor e declarando que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso pastor, nosso advogado. Meu pastor é meu advogado. Oh, Pai, te adoramos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e nada me faltará, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e nada me faltará. Declare isso. Nada me faltará. Declara na sua vida que tudo na sua vida depende do Senhor. Me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. Refrigera minha alma e me guia às veredas da justiça por amor do seu nome. Me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. Refrigera minha alma e me guia às veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, eu nada temerei, pois o Senhor meu Deus está comigo e me guia, meu protetor e redentor. Adoramos. O Senhor é o meu pastor. Amados, só quero dizer mais uma coisa para você aqui, para a gente terminar. Quando os discípulos não puderam expulsar aquele demônio, eles tentaram expulsar aqueles demônios, eles não saíam. E eles perguntaram para Jesus assim: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio ali? Eles pensaram assim: ah, Jesus, o problema é o demônio. E Jesus disse assim: por causa da pequenez da vossa fé. Sabe, irmãos, foca a tua vida cristã, foca no que Deus é e no que você é nele. Você vai ver o quanto você vai andar em vitória. Foca no que Ele é e em tudo que Ele fez por você.
E diga para o teu irmão, e não caia na tentação do diabo. Não deixe ele te enganar. Você vai ver. Diga para o teu irmão, esse é o caminho. Graça e paz, amados. Ué, é mesmo, irmãos? Jesus! Nós vamos cear, né, irmãos? Aleluia! Misericórdia, Jesus! Meu Deus! O Senhor é o meu pastor. Aleluia! Nada me faltará. Os pastores são os mesmos também, né, irmão? Nada me faltará. Essa é a vitória, amém? Nada me faltará. Nada anula, ele morreu, ressuscitou. O diabo não pode anular esse sangue, amém? Pode tomar aí o seu vinho e louvar o Senhor pelo sangue. Ninguém pode anular esse sangue derramado. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Obrigado, Senhor Jesus. Nada me faltará. Nada pode anular Nada me faltará. a carne do Senhor na cruz, moída. Nada pode anular. Nada me faltará. Nós cremos, nós cremos na tua cruz, na tua ressurreição. E te louvamos, pastor. E te louvamos, Pai. E te adoramos, Jesus. Nada me faltará. Nada me faltará. Obrigado, Senhor Jesus. Nada me faltará. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu sangue. Esse sangue estará eternamente no céu. Esse sangue estará eternamente diante do Pai, como testemunho que fomos justificados em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Dá um abraço nesse irmão do teu lado e diga: você agora é justo. Nada muda o fato de que em Cristo você é justo. Agora, de verdade, graça e paz.